Olá, sejam bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Hoje uma convidada hiper especial, power especial. Dafna, seja muito bem-vinda à nossa garagem. Olá e bem-vindos a mais um da Garagem para o Futuro. Esse é um espaço para conversa sobre jornadas, tecnologia e conexões humanas que transformam ideias em legados. Hoje eu tenho o prazer de receber Dafna Blaszczykauer, uma líder que tem uma história única de transformação, campeã de tênis, a executiva global de gigantes como tecnologia e de varejo. Dafna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camel, prazer. E a honra é a minha de estar aqui com vocês nesse espaço inspirador e inovador para somar e multiplicar conhecimento. Pois é, foi aqui que a HP iniciou, dentro de uma garagem, mostrando que grandes ideias não precisam de grandes espaços. Somente ter coragem, vontade e trabalho em colaboração. E bom, muito bom te receber aqui, você que hoje é uma pessoa que está inspirando muita gente lá fora, mas a gente já vai conversar sobre isso. E como eu te disse antes, cada um de nós tem uma garagem. E nós fomos na tua garagem. Na internet, mídias sociais, um pouco folheando aí teu histórico. E de isso, aplicamos um prompt na nossa inteligência artificial e temos uma imagem para compartilhar com você. Suspense, ela ainda não viu. E agora, Dafna, por favor. Ah, que bacana. Que imagem linda. Que emoção! Ela me traz os capítulos, literalmente, da minha trajetória profissional e pessoal, mas mais do que isso, eu diria, os capítulos da minha vida, literalmente. Eu costumo dizer que todos nós, a cada dia, a gente tem literalmente uma página em branco. E a cada dia a gente está, literalmente, escrevendo esse nosso novo capítulo. Que eu consigo enxergar meu primeiro capítulo, como se diz, eu falo que é my foundation, minha fundação, minha base, que é o esporte. O esporte, Camel, que foi o que me moldou, não apenas como executiva, mas na minha vida. Foi através do esporte, principalmente através do tênis, que eu me tornei tricampeã paulista de tênis e campeã brasileira. Eu falo que esse foi meu primeiro grande sonho na minha vida, e foi através do tênis que eu aprendi a disciplina. Eu falo que a disciplina é a mãe de todas as habilidades, porque a disciplina é a mãe da alta performance, e eu defino a disciplina da seguinte forma: eu falo que disciplina é sobre a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer da melhor forma possível, quando a gente tem que fazer, mas principalmente quando a gente não tem vontade de fazer. E aí eu vou te falar algumas curiosidades que talvez algumas você conheça. A primeira é que eu comecei a jogar tênis muito tarde, para alguém que tem esse sonho de se tornar campeã brasileira. Comecei com 15 anos. Uau! Segunda curiosidade, acredite em mim, eu não tenho nenhum talento. E aí eu realmente precisava ter mais disciplina que as outras meninas. Em outras palavras, treinar mais e melhor. Tênis também me ensinou uma outra habilidade que eu consigo ver aqui. A Dafna focada. Eu aprendi o que era foco. Foco é a nossa habilidade de saber distinguir poucas coisas que são essenciais das muitas triviais. Que na minha carreira executiva eu entendi como a famosa lei do Pareto 80-20. Eu entendi que no fim do dia são 20% daquilo que a gente faz que vai trazer 30% de resultados. E eu trago uma outra curiosidade, porque naquele momento a Dafna com 15 anos não tinha foco. Eu sempre fui apaixonada por esportes, assim como a minha mãe, que sem dúvida foi quem me incentivou também a praticar desde cedo. Mas eu, além do tênis, com 15 anos, também eu praticava judô, natação e vôlei. Você fazia o pacote completo? Pacote completo. E um belo dia, meu técnico me fez a seguinte pergunta: Dafna, o que você quer com o tênis? Qual é o seu objetivo? E eu respondo para ele de bate-pronto: quero me tornar campeã brasileira. E eis que ele me retorna: bom, Dafna, é um objetivo possível, porque você tem os que eu chamo dos 3Ds. Você é disciplinada, determinada e dedicada. Porém, você não é focada. E aí foi meu aha moment do que é foco. Foco não é apenas a gente canalizar nossa energia naquilo que a gente tem que fazer. Foco é sobre renúncia.
Então eu consigo enxergar esse meu primeiro capítulo. Esse aqui foi o primeiro capítulo, muito bem, e é muito bacana você estar compartilhando a tua mãe, que foi certamente uma grande inspiradora nesse momento. Olhando outros capítulos aqui, que você pode estar vendo aqui, algumas silhuetas aqui. Sem dúvida, eu vejo um segundo momento para lá de importante, que é a minha jornada como executiva, quer seja pela minha imagem já, não como uma esportista, mas como uma executiva, e esse globo aqui que traduz a experiência que eu tive, são 25 anos de experiência como executiva global. Meus últimos 5 anos eu morei nos Estados Unidos, em Portland, Oregon, onde fica o headquarter da Nike, onde eu tive a honra e a alegria de ser a primeira brasileira a sentar numa cadeira de diretora de vendas para a Ásia, Pacífico e América Latina, na Nike Inc., e depois como diretora global de produtos digitais. E essa experiência, Camille, foi fantástica não só profissionalmente, mas pessoalmente, no que diz respeito à minha própria jornada de autoconhecimento, de adaptabilidade, morar num outro país, 3 meses do ano verão, o resto inverno, onde você fala uma outra língua. Trabalhei de coreano a japonês, australiano, vietnamita, mexicano, argentino. E essa experiência global, sem dúvida nenhuma, para mim, foi fundamental mais do que como profissional. Pessoal, para eu me transformar numa cidadã melhor do mundo. E principalmente uma habilidade que eu entendo que hoje é a habilidade mais importante da liderança, que é a empatia. E eu achava que eu era uma líder empática, Camille, até eu morar fora. E eu entender que eu tinha só a primeira camada da empatia, que é o que a gente chama da empatia cognitiva, ou seja, se colocar no lugar do outro sem julgar. Parece fácil, mas vamos falar real, no nosso dia a dia, em reunião, quando alguém discorda do nosso ponto de vista, normalmente nossa reação qual que é? Escutar para entender ou a gente escuta para rebater e se defender? E aí eu entendi a segunda camada, que é sobre a gente compartilhar a emoção do outro, pausar e refletir. E a terceira camada, que é a compassiva. Uma vez que eu me coloquei no seu lugar, compartilhei suas emoções, eu me coloco à disposição para te ajudar. Então eu entendi a relevância da empatia como líder, mas principalmente a complexidade dela, de se colocar na prática. E nos dias atuais, Camille, a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, um dos momentos mais de polarização. E essa habilidade é fundamental, porque no fim do dia liderar é sobre conectar. A polarização hoje está em 5D. Não é nem mais 2D nem 3D, é 5D. Exato. É 5 dimensões que a gente vive, e acho que tudo que você está trazendo aqui é super importante. E olhando aqui um pouco, tem uma silhueta. Aí a gente perguntou para a IA, e é você com a tua mãe. De tão presente que está, você pegar o teu histórico, o teu perfil no Face ou no Instagram, ela aparece de uns 20 a 30% sempre a referência que você faz da tua mãe, que realmente é uma grande inspiração na tua vida. Até me emociono para falar da minha mãe. Não à toa o livro, se você abrir o livro na primeira página, eu dedico o livro à minha mãe, que é o fechamento, o livro que combina com o meu momento atual. Esse meu momento de empreendedora, mas principalmente de educadora, uma apaixonada por compartilhar conhecimento. E o livro não poderia ser diferente. Eu dedico à minha mãe, porque a minha mãe foi sem dúvida nenhuma e continua sendo uma grande incentivadora de todas as minhas paixões, de todos os meus sonhos. E um detalhe, Camille, porque os meus sonhos, minhas paixões, não seguiram o status quo da minha geração. Falar hoje que eu fui campeã brasileira de tênis é lindo, porque o esporte é algo cool, hypado. Mas naquela época, na década de 90, o filho falar que queria trancar a faculdade. Eu tranquei minha primeira faculdade com 17 anos. Eu entrei na faculdade de Educação Física da USP, tranquei e minha mãe não me questionou lá para me dedicar exclusivamente ao tênis. E detalhe, nunca me faltou nada na vida, graças a Deus, mas nunca sobrou nada. E o tênis é um esporte caro, muito caro. E minha mãe nunca questionou. Assim como minha mãe nunca questionou quando eu quis parar de jogar tênis e voltar a estudar, prestar para uma outra faculdade de administração, que eu entendi que essa era a trilha que eu queria seguir. Acho que foi a mesma USP, mas foi a FEA, não foi? Fizemos FEA, faculdade amada, que eu tenho uma conexão até hoje em vários sentidos. No que diz respeito a fazer parte do conselho de administração, do fundo de endowment. Fundo de endowment nada mais é do que alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, devolver através de doações para incentivar pesquisas acadêmicas e empreendedorismo.
Então, com muito orgulho, eu fiz parte do conselho de administração por 2 mandatos consecutivos, mas mais do que isso. O livro que nos conecta aqui também, estava falando sobre dedicar à minha mãe, e tem 2 páginas, acho que eu falo no agradecimento da minha mãe, dada a relevância dela na minha vida. Mas parte dos royalties do livro, eu tenho muito orgulho de destinar ao fundo de endowment da fé. E nós estamos falando de um livro, Camel, você que esteve presente no dia do lançamento, 9ª edição. Mais de 350 mil cópias vendidas. Então eu não poderia estar mais feliz com esse momento, porque esse era meu grande objetivo, compartilhar um conhecimento que eu gostaria de ter tido no início da minha carreira, de uma forma super estruturada, dessas habilidades tão importantes para a gente atingir nossos objetivos e sonhos. Incrível, eu estive, como você falou, no lançamento do livro, e a dimensão que o livro tomou é um best-seller. Para quem não assistiu da nossa audiência, não leu ainda, o livro vale muito a pena. A minha filha Beatriz, ela devorou o livro, achou fantástico, eu também li o livro com muitos insights, e traz uma reflexão sobre aquilo que a gente tem que realmente se focar. Tudo é um resumo que você está me falando agora, eu estou vendo o livro passar aqui pela minha frente. E de fato é um grande aliado hoje no nosso dia a dia, e a Daphne é uma pessoa que compartilha muito leitura. Quem segue teu Instagram, todos os livros, normalmente tem quase um livro por semana com o resumo do livro, os pontos que você destaca, é uma fonte de inspiração. Mas, voltando para a questão do esporte, eu estou olhando teus óculos. E sabe que tem uma conexão muito forte dos teus óculos com HP? Sim. Óculos da Ferrari, que lida muito com o esporte. E eu acho que o esporte traz essa parte de alta performance, traz a parte de foco, que é tão importante hoje no dia a dia. Total, e inovação também, certo? O esporte, no fim do dia, é sobre isso. É sobre atingir alta performance, mas principalmente com um olhar de melhor versão a cada dia, certo? Não tem uma linha de chegada no esporte. Você chegou número 1 do ranking, você está ali com a sua preocupação de como é que você evolui, como é que você busca ser 1% melhor. Bom, e tem um jargão que fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E a gente também rodou o prompt com essa imagem e trouxemos 3 palavras. Primeiro, liderança entre gerações, resiliência e visão global. O que você gostaria de complementar essas 3 palavras? São 3 palavras que, do meu ponto de vista, definem a essência da liderança atual e sobre meu próprio estilo de liderança. Começar falando da liderança geracional. Hoje, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios de liderar está no fato da gente ter pela primeira vez, esse é o primeiro ano que a gente tem 5 gerações ao mesmo tempo. E o que eu fui aprendendo ao longo da minha carreira, desaprendendo e reaprendendo, é que não existe geração melhor ou pior do que a outra. Nós somos diferentes, a gente vem de contextos diferentes. E nós, como líderes, temos um papel fundamental. Como você mistura isso para dar um melhor sabor a esses ingredientes juntos. Exato. E é sobre não estereotipar cada geração, entender que todas as gerações elas têm algum valor para adicionar, para somar, assim como também tem algo a desenvolver. Quando a gente entende isso, a gente chega no que eu chamo de inteligência coletiva. Então esse é o primeiro ponto. Resiliência é uma outra palavra que eu amo, eu sou fruto da resiliência. De novo, o esporte me moldou. Em poucas palavras, resiliência no fim do dia é sobre como que a gente lida mediante as derrotas, os fracassos, mas mais do que isso, sobre a gente não desistir. É sobre a gente perseverar para atingir nossos objetivos e sonhos, por mais difíceis que eles sejam. Porque vai acontecer fracasso, você vai perder uma partida, você não vai bater sempre uma meta. Mas o que o esporte me ensinou sobre a resiliência, mais do que não desistir, é que a derrota, apesar de ser dolorida, porque eu não vou romantizar, eu não gosto de não bater uma meta, você sabe disso, assim como você, mas eu aprendi que são esses momentos da derrota que são a maior oportunidade que a gente tem de aprendizado. Sem dúvida. Impressionante como essas 3 palavras resumem bem parte da tua história. Teríamos que usar muito mais que essas palavras. Uma outra palavra que a gente fez um match com toda a tua história foi a palavra reconhecimento. E aqui, da Garagem para o Futuro, a gente quer fazer conexões dos nossos convidados, pessoas tão importantes com uma história tão fantástica, que linkando com histórias também de pessoas que talvez
às vezes não são tão conhecidas do público, mas são conhecidos da sua própria comunidade. E nisso a gente fez um match com a Edna, que é professora da rede municipal, e ela fez um vídeo recebendo o teu livro. Vamos assistir? Com certeza. Que lindo! Uma casa. Ah, esses são os livros do Power Skills, Daphne Bene Brown. Para enriquecer ainda mais o saber, adoro. E sou daquelas assim que gosta do cheirinho de livro. O que motivou minha transição de carreira entre a coisa pública e privada, eu acho que começou na infância ainda, quando num dia, retornando da escola, meu pai colocou a mão na minha cabeça e disse: olha, nós somos pobres, mas o que eu estou dando para você hoje, você, eu e sua mãe, ninguém nunca vai roubar. É uma coisa muito rara, é uma coisa que vai te dar tudo o que você quiser. E era a educação. A coragem para liderar. Coragem para a vida, né? A liderança da própria vida, para liderar a própria vida, a gente precisa ter coragem, né? Quero agradecer, Daphne, por ter as indicações aqui. Com certeza vou ler, vou guardar no coração. E obrigada, HP, pela oportunidade também. Que a minha história, assim como a da Daphne, venha inspirar outras pessoas a não terem medo de ousar, não terem medo de se colocarem nos lugares aos quais as deixam feliz, porque gente feliz deixa outra pessoa feliz e isso vai se multiplicando. Obrigada, Daphne. Daphne, primeiro, obrigado por você ter cedido o teu livro para a Edna. E realmente nos inspira bastante o efeito que um livro pode causar em uma pessoa que inspira tantas pessoas. Que lindo, esse vídeo me tocou, esse vídeo me emocionou, tem tantas camadas, tantas semelhanças, a começar assim como ela. Eu amo o cheiro de um livro, a primeira reação de quando eu recebo um livro, eu que sou apaixonada por ler e por escrever. A importância do reconhecimento, então parabéns a vocês, HP, por essa atitude. O reconhecimento é fundamental na nossa carreira, no sentido da gente entender que a gente está fazendo aquilo que é o certo, de dar continuidade para inspirar, para impactar, para influenciar. E eu não tenho a menor dúvida que educação é veículo de transformação. Eu que sou apaixonada por esportes e educação, não à toa, esporte e educação são veículos não apenas de transformação, mas também de inclusão, de empoderamento. Ela falou uma frase que parece que ela leu meu livro. Sabe por quê, Camille? Eu começo o meu livro com uma frase da Michelle Obama, que diz o seguinte: a única coisa que não podem tirar de você é o conhecimento. E isso vale investimento. Incrível. E imagina quantos campeãs ela está formando para a vida. Sim. Não necessariamente para o esporte, mas certamente eu acho que é o reconhecimento que nós fazemos para todos os educadores. A HP tem vários programas de incentivo, de apoio aos professores, PID é um deles, que ajuda a formar esses professores junto com inteligência artificial e ferramentas que nós temos, para que eles se tornem ainda mais criativos, ainda mais colaborativos e inspiradores para esses alunos que tanto precisam desse apoio. Bom, estamos indo agora para o nosso ping-pong final. Daphne, como você se vê como profissional no futuro? Eu vejo, antes de tudo, o Superjump, que é hoje a empresa onde eu atuo como CEO e founder, como diz o próprio nome, esse convite para dar um super salto de conhecimento para o seu crescimento e desenvolvimento. E eu vejo o Superjump sendo esse agente referência no que diz respeito a treinamento e educação corporativa, ajudando líderes e liderados para atingir a sua máxima potência, não só no seu desenvolvimento pessoal, mas seu desenvolvimento profissional, com soluções customizadas que vão além de palestras, com mentoria, com treinamentos imersivos, compartilhando o que eu aprendi ao longo da minha carreira e a missão compartilhada com a minha sócia Anita Fischer, que também é diretora de Customer Success. Ela é obcecada pelo NPS, que no fim do dia significa a gente colocar esse nosso consumidor no centro
tudo que eu aprendi trabalhando em empresas como a Nike e a Apple para ensinar, para encantar, mas principalmente, Camel, para criar uma legião de apaixonados por compartilhar e multiplicar conhecimento. Bom, e pessoalmente, como você se vê no futuro? Eu espero que a Dafna, como pessoa, continue essa pessoa autêntica, apaixonada por compartilhar, por multiplicar conhecimento, por aprender, por desaprender e continuar inspirando, influenciando e impactando mais pessoas com autenticidade, com coragem, com humildade e vulnerabilidade. Corrida é uma maratona ou um jogo de tênis? Hoje, o que você prefere? Essa é uma pergunta difícil, porque o tênis ele sempre vai me pegar no lugar emocional, mas do ponto de vista daquilo que hoje conecta mais com o meu estilo de vida, tá a corrida, sem dúvida nenhuma. E falando em conexões, como você vê a tecnologia nos próximos capítulos da Dafna? Eu vejo a tecnologia como eu sempre a vi, como uma aliada, como uma ferramenta fundamental para o nosso desenvolvimento, mas é extremamente importante que essa inteligência artificial, que essa tecnologia, ela seja impulsionada por algo que nunca vai ser substituído, que é a inteligência emocional, que é o ser humano na sua máxima potência, com aquilo que ele não pode ser substituído, com essas habilidades sociocomportamentais. Eu acho que a gente precisaria de 3 blocos aqui para compartilhar todo esse teu conhecimento, mas desde já, Dafna, foi incrível você ter compartilhado toda a tua história e foi um prazer ter tido você aqui. Muito obrigado por tudo, fico extremamente feliz de ter você aqui. Cam, meu querido, obrigada. Emocionada, o prazer é meu. A gente se conhece há mais de 26 anos e é um prazer. Você me marcou ao longo da minha carreira, me ajudou, me inspirou. Então, eu hoje, tendo a possibilidade de estar aqui com você, apenas me dá aquele calorzinho ainda mais no coração. E eu queria, em retribuição a esse convite, deixar aqui para você e para os colaboradores 2 lembrancinhas. A primeira é o livro que você conhece, mas esse livro ele tem um endereço diferente. Vocês têm uma iniciativa linda, que é a Biblioteca Itinerante. Então, eu quero que esse livro chegue nessa biblioteca. Vou deixar com um autógrafo e uma dedicatória. E esse daqui para os colaboradores da HP, que é um convite para você e para o seu time, para os seus liderados. Essa é uma parceria do Superjump com a Starse, que é uma imersão onde eu desenvolvi durante 2 dias um conjunto de habilidades que eu entendo que hoje são fundamentais para líderes e liderados para lidar com os desafios atuais, que é Leadership Skills, as habilidades certas em tempos incertos. Vai ser um prazer estar com você, com o seu time, para atingir seus objetivos. Muito obrigado, Dafna. Inclusive a Starse é nosso vizinho. Exato. Está aqui localizado no mesmo prédio onde nós temos o nosso Experience Center. Bacana. Dafna, muito obrigado. Foi sem dúvida um prazer ter você aqui. E a você que acompanhou da Garagem para o Futuro, nosso muito obrigado. Afinal, a conexão pode ser digital, mas a emoção e o abraço são sempre analógicos. Nos vemos no próximo da Garagem para o Futuro. Todos nós temos uma garagem com a nossa história. Qual é a sua?